pessoal, a gente já está aqui de volta. Para quem está aqui me acompanhando, o professor Thiago Moura. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de enfermagem voltado para a mecânica corporal e mobilidade, certo? A gente vai ter um momento para falar só sobre mecânica corporal separadinho, mas aqui a gente já está juntando os dois processos, ok? Fiquem de olho agora que vai ser um pouquinho sobre o que a gente já viu e também trazendo a questão do nosso plano de cuidado. Então, um dos pontos que a gente viu dentro da dinâmica da mobilidade da mecânica corporal é a questão da marcha, que ela pode ser alterada, né? Principalmente nos pacientes idosos, e ela vai ser descrita como uma maneira particular de caminhada, né? Começar com uma forma que a pessoa faz aquela deambulação, que ela pode estar justamente prejudicada por N motivos, perda de massa muscular, força, né? Dentro de uma forma geral, instabilidade postural, e aí nós vamos começar a observar, né, quando o calcânio de uma das pernas toca o chão e termina quando o mesmo toca novamente o chão, em 1 segundo. Então a gente consegue o quê? Ver que o paciente está tendo uma boa marcha, se ele leva esse tempo mais curto, ok? E a gente vai fazer essa avaliação da marcha, tentando estabelecer conclusões sobre equilíbrio, postura, segurança e capacidade de caminhar, principalmente sem a ajuda de alguma pessoa. A gente também vai ver a tolerância ao exercício, que é justamente aquela capacidade do condicionamento físico, a gente também falou muito bem na outra aula, certo? Questão cardiorrespiratória, se ele consegue manter essa atividade física sem se cansar tanto e sem ter um aumento da frequência cardíaca tão exacerbada, ok? Ele pode também apresentar dentro de uma intolerância do torácica, né? E alterações de sinais vitais, pressão arterial e frequência respiratória de forma significativa. A gente também vai ver a tolerância à atividade, né, quanto ao tipo de exercício que ele é capaz de desempenhar. Então, nós vamos justamente ver essas atividades da vida de uma forma geral, né, que podem ser estipuladas dentro do dia a dia do paciente. E os fatores fisiológicos, né, que é a frequência, o tipo de doença ou cirurgia, ou durante os últimos meses, alguma coisa que ele que alterou, né, essa tolerância de uma forma geral. As condições cardiopulmonares dele, condições musculoesqueléticas, o padrão do sono, presença e controle da dor, que isso também atrapalha na deambulação, o próprio sinais vitais e o tipo e frequência da atividade de exercício que ele quer exercer dentro do dia a dia. E dentro dos exames laboratoriais, o que a gente pode ver é a questão alterações de hematócrito, hemoglobina, que também tem ação direta com a oxigenação do paciente, ok? E tem outros fatores também laboratoriais que a gente pode destacar, como às vezes ácido úrico, né, que está associado com problemas das articulações e assim por diante. Bem, dentro dos fatores emocionais, a gente tem a questão do humor, depressão, ansiedade, motivação, dependência química e autoimagem, que pode ser pontos que a gente pode destacar nesses pacientes. E os fatores de desenvolvimento, a gente já também destacou, né, a idade avançada, o sexo, o período gestacional, as alterações da massa muscular, principalmente pacientes imóveis, né, que estão ali acamados, e alterações do sistema ósseo, principalmente para os pacientes que estão tendo perda óssea, ou por uso de alguma medicação, né, ou até mesmo pela idade avançada. E aí, dentro do levantamento dos dados, a gente também pode destacar como anda o alinhamento corporal, colocar os clientes, né, à vontade, de modo que posições pouco rígidas não sejam assumidas, né? Então, a gente observa que, na medida que a gente coloca ele mais à vontade, né, de uma posição que é pouco rígida, a gente vai ver que ele vai ter comprometimento. E aí, dentro da primeira etapa do levantamento de dados, e eu vou passando um pouco mais rápido agora para vocês, a gente vai ver a questão da imobilidade. A gente já discutiu isso, certo? Vocês só anotam e vão rever. Ele vai estar envolvido com o sistema fisiológico, né? De uma forma bem clara, a gente destacou isso na outra aula. O sistema respiratório também, certo? E o sistema cardiovascular. Todos eles têm uma ação direta com o quadro clínico do paciente, gerando uma piora clínica do paciente que está imóvel ou, né, com imobilidade. Lembrando que essa imobilidade nem sempre ela é permanente, ela pode ser transitória. Mas à medida que ela se instala, à medida que demora esse paciente a sair daquele estágio imóvel, né, de imobilidade, ele vai acumulando esses danos, né, fisiológicos, respiratórios e cardíacos, certo?
A gente também vê também alterações musculoesqueléticas, que a gente fala para vocês, né, o tônus muscular, o sistema tegumentar da pele, o risco de lesões, a gente também falou isso para vocês, o sistema de eliminação, né, a questão da urina e das evacuações também são observadas. Quando a gente faz atividade física, né, tem uma maior atividade física do paciente, a gente auxilia, né, aumenta a frequência, né, da cardíaca, aumenta também a frequência da circulação a nível glomerular renal e também aumenta a motilidade gástrica. Por isso, os pacientes conseguem ter um fluxo, né, um ciclo melhor de eliminação. A gente já falou para vocês sobre as áreas, né, dessa imobilidade, então a gente vai ter várias áreas de proeminências ósseas tendo um risco tegumentar muito maior, certo? Como eu falei, lá na outra aula a gente falou especificamente, né, da região dos calcâneos e da região sacral, esquiática, mas como eu falei para vocês, à medida que o paciente muda de decúbito, os pontos de pressão eles também vão ser alterados. Aí a gente vai ver os diagnósticos. Aqui são só alguns que eu vou citar para vocês, mas o paciente pode apresentar um quadro de intolerância à atividade, relacionado ao desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio, o risco de trauma, já que ele não tem mais tanta força muscular, o risco de queda, que fica óbvio para vocês, né? A gente já falou muito isso. Mobilidade física prejudicada relacionada às contraturas, descontingenciamento, diminuição da massa muscular também. E aí segue. Padrão respiratório ineficaz, devido à imobilidade, à fadiga, integridade da pele prejudicada, risco da integridade da pele prejudicada, também lesão por pressão, que é outro diagnóstico que a gente já tem agora, risco para lesão por pressão, risco de infecção e a própria insônia, certo? Aí bota mais, vamos colocar mais. Baixa autoestima situacional, né, com a imobilidade, risco de solidão, já que ele vai ficar acamado, nem sempre vai ter uma pessoa para estar do ladinho dele, mobilidade do leito prejudicada e deficiência de autocuidado, que também fica claro para vocês. Então, dentro desse momento, a gente observa o quê? Que nem todos os pacientes a gente consegue gerar, né, essa demanda, né? De forma bem clara. Então, a pergunta que fica aqui para vocês: podemos realizar essas técnicas em todos os pacientes, né? Tudo aquilo que a gente viu na outra aula, com esses diagnósticos, a gente vai observar que irão ter pacientes que nós não iremos conseguir executar tudo, mas a gente espera que a gente consiga realmente ter um sucesso em tudo isso. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria trabalhar com vocês. Fiquem aí para a gente discutir mais um pouco, segue as atividades e na parte prática a gente vai realmente conseguir trazer mais informações para vocês. Grande abraço!